Olá pessoal, hoje no nosso quadro de variedades vamos estar falando um pouquinho da importância da respiração no canto e a nossa convidada de hoje é a cantora e professora de canto, Rebeca Storck. E eu gostaria de chamar a Rebeca Storck aqui no nosso palco, quer dizer, nossa áreazinha aqui, a Rebeca Storck, para falar um pouquinho Olá, de gente, tudo respiração. Bem? Rebeca, é verdade que é importante? Até a respiração a gente acha que é uma coisa simples, apenas respirar, isso tem importância no canto? Tem muita importância e é super válido. Por quê? Porque nós precisamos de fazer uma respiração diferenciada. Então você tem que trabalhar apoio, que é essa região da pelvis, que é onde fica a parede muscular aqui, a parede abdominal. Você tem que trabalhar diafragma, abertura de costela, e eu sempre trabalho com uma respiração que se chama respiração costal diafragmática. Então você trabalha subida de palato, você vai trabalhar abertura de costela e aumento do volume do diafragma. Então tudo isso está envolvido na respiração. Faz diferença a pessoa que fala, eu não tenho muito fôlego. É possível melhorar isso com esses exercícios? Possível. Isso é possível, porque você tem todos os órgãos. Você tem a mobilidade, que é a coordenação motora para você trabalhar. Então você tem condições sim, e melhora muito. Geralmente todos os meus alunos que eu dou aula, depois eles relatam para mim de como que a melhora, ela intensifica o fraseado. Na hora que você vai cantar, você consegue fazer aquela frase que você não conseguia fazer antes, você consegue fazer aquela frase. Então você consegue... então isso faz diferença no louvor. Tem gente que vai terminando antes da frase acabar, né? Sim. Quer acompanhar a partitura, mas não consegue terminar aquele compasso. Sim. Porque Exatamente. faltou fôlego. Então são os exercícios de respiração que vai te ajudar a conseguir na melhora na leitura da partitura, da frase. E olha, uma das coisas mais importantes no canto, quando você vai cantar, uma das coisas mais importantes é o final da frase. Quando você vai fazer a terminação de uma frase, a frase ela vai morrendo. Por quê? Porque o ar está acabando antes do tempo. Então, para você finalizar a frase, você tem que ter ar no diafragma. Sim. Lógico que você tem que ter ar no pulmão, mas o que trabalha a sua voz cantada é o trabalho do diafragma, tá, gente? O diafragma fica nessa região aqui. Então, as costelas é que faz a abertura. Quando você trabalha abertura de costela, você acaba trabalhando também o diafragma. E você acaba automaticamente subindo o palato mole, que é onde fica a úvula, aquele sininho. Então, quando você sobe a parte do palato mole, você acaba impostando a sua voz ela acaba subindo. Então, você vai fazer diferença como? Vou fazer, ó. Sua voz ela fica aqui, que é a voz de máscara, que é a voz... sente isso aqui crescer. Ela abre, você tem que abrir. Abriu, expandir. Isso. Se eu quiser fazer isso intencionalmente, com minha coordenação motora, eu posso fazer. Ó, eu faço involuntariamente. Agora, se eu quiser para respirar... Desmontei. Então isso, gente, você requer como? Trabalhando, fazendo aula de canto, porque ninguém consegue fazer isso da noite pro dia. Não basta uma vez, né? Não. Vou treinar aqui, que eu vou usar em tudo. Tenta fazer então uma vez, para ver se você consegue. Okay. Tenta respirar, abrir a costela. Isso, tá vendo? Você tá mexendo o ombro, você não pode... Se você movimenta o ombro, você acaba trabalhando o pulmão. Você não tá respirando pelo pulmão para cantar. Esse é o erro mais comum, né? É o erro mais comum. Porque você abrindo o pulmão, levantando o pulmão, essa região aqui, você levanta o ombro. Tem que relaxar aqui, né? Você abrindo o pulmão, você acaba subindo o ombro. Então, esse exercício diário, toda vez que você vai cantar uma frase, você fica fadigada, você fica cansada depois. E fica com a voz também cansada. Então, você trabalhando a região do diafragma, você acaba trabalhando muito melhor a sua voz e você economiza saúde vocal. Você tem uma saúde vocal melhor, você economiza a sua prega vocal. Então bora, vamos ver como é que é um exercício aí pra gente acertar. Essa do ombrinho, cansei
esqueci de corrigir o pessoal, tá levantando o ombro, caiu Então, de novo. você vai fazer aqui É a prova que o respiração. exercício é constante, não adianta saber uma vez, porque É depois diário. você esquece. Então você vai fazer, ó. Se eu pego pelo pulmão. Gente, eu nem sei fazer direito mais. Eu faço essa parte do errado. Então faz. Vamos lá. Tenta fazer pra mim. Com I? Você quer que eu vou inflando Isso, com a vogal. aqui região de costelas. Isso. Tenta abrir o seu diafragma com a abertura da costela, porque você precisa dar espaço para o seu diafragma trabalhar. Tá bom? Okay. Gente, isso é só para vocês terem uma noção de como que se respira, para você poder ter um canto melhor, para você trabalhar melhor. Faz diferença você seu fluxo se de sentir ar. aqui, pôr a mão aqui para você sentir que você tá abrindo? Lógico. Então vamos lá. É super válido. Vamos lá. 3, 4. Outra coisa que você fez errado, que as pessoas costumam fazer, é você respirar pela boca e pelo nariz. Quando você faz isso aqui, ó, você tá subindo a sua laringe. Então, geralmente, essa respiração é para você trabalhar agudos. Quando você vai fazer respiração buconasal, é para você trabalhar a região do diafragma. Então eu posso abrir a boca para pegar fôlego? Deve. Então Olha, você vai fazer respiração buconasal. Ah, tá. E não fazer. Não. Ah, ok. Tá bom? Mais Então o fácil, correto então. é respiração buconasal. Vamos lá. 3, 4. E isso finaliza a frase. Porque tem como, você tem ar ainda, então você pode finalizar a frase. É isso. É mais uma hora de aula, a gente fica fera aqui, entendeu? Então é atenção nisso aí, nessa respiração. Mais alguma dica para respiração? Tem um exercício que o pessoal fica... Como é que era aquilo? Como é que é esse exercício? Só pra gente finalizar, só mais um exercício. Esse exercício, ele é... Qual é a finalidade dele? É para você trabalhar, aquecer a prega vocal, aquecer a musculatura do pescoço e aquecer o corpo. Ele é antes dos vocalizes, né? Com vogais ou consoantes. Ele ajuda muito a aquecer o corpo. Ele é tanto que quando você faz ele corretamente, ele te dá um calor. Você acaba suando mais, você acaba... Fica mais, o corpo aquece, ele fica mais quente. Literalmente é aquecimento vocal, né? Então você sente na prática. Você aquece praticamente o seu corpo, a musculatura do corpo. Porque você pressiona a corrente sanguínea. Então você faz... Então você para, o sangue para de circular toda hora. Então isso acaba gerando um pouquinho mais de tensão, principalmente na região do coração. Então, quando você vai bombeando, você vai tensionando. Para quem é médico, para quem entende da medicina, entende melhor o que eu estou falando. Mas assim, eu estou explicando dessa forma para todos poderem entender. Então, é uma didática que eu uso para as pessoas entenderem melhor. Quem está no piano, que nota que dá? Porque você não vai colocar notas no puxa. Geralmente a gente faz só os acordes para poder subir, ó. Acaba trabalhando o final dela no final do exercício. Bom. Aí você vai andar uma oitava? Pode ser uma oitava. Uma oitava é bem adequado. E você repete isso quantas vezes para aquecimento de vozes assim de grupo, de coral? Geralmente umas 2 vezes. Umas 2 vezes é ideal. Eu sou curiosa, Fica né? bacana. Eu sou curiosa, porque eu já... a gente já viveu um pouquinho disso e eu vou te falar que eu tô precisando renovar minhas aulas de canto. Você dá aula de canto, né, Rebeca? Dou aula de canto online. Agora, depois dessa pandemia, estou dando aula de canto pela escola de Gabriel Camargo, Escola de Música Gabriel Camargo, e também dou aula particular. Então é isso aí, ó. Obrigada pelas dicas. E a gente vai aí treinando, porque, como você disse, é um estudo contínuo, né? Não para, né? Até hoje você estuda ainda? Até hoje, gente, eu estudo. Tantos anos aí, mas faz parte, né? Verdade. A respiração faz toda a diferença. Obrigada pela dica. Eu que agradeço. Se você gostou, curte, comenta aí, compartilha com seus amigos e a gente vai estar aí em breve
colocando mais coisas novas. Até te convido, se certeza. você tiver dicas aí no canto para estar ensinando o pessoal. Bom, tem muitas dicas, Esse canal né? está sempre aberto para você estar falando. Começar aos poucos. É isso aí. Obrigada, gente. Um abraço. Obrigada, Rebeca. Obrigada. Beijo.